boa tarde a todos e todas. É um prazer aqui poder participar do evento, né, organizado pelo Estema, que eu tive o prazer de conhecer há uns anos atrás em Maringá. A Dariana, como ela se mencionou, né, possibilidade de participar da bancadeira do mestrado. Então, fico muito feliz de poder contribuir com um trabalho de pesquisa, de organização que vocês têm feito em relação a um gênero, né, que não tem lá grandes considerações no meio acadêmico, né, mas que a gente continua aqui ainda tentando dar conta disso. Bom, eu propus esse título, né, Crônica Brasileira à Margem da Literatura, porque eu parto de um pressuposto que eu já apresento de imediato, que é o pressuposto de que a crônica é um gênero jornalístico. Eu quero deixar claro assim, que a ideia de que a crônica é um gênero jornalístico é apenas, como eu disse, um pressuposto, que é uma forma de me orientar na maneira como eu lido com a crônica. Então, eu levo em consideração o fato de que ela surgiu no jornal, foi, por muito tempo, né, um gênero praticado no jornal, e, de certa maneira, até hoje, se mantém, né, ainda que de maneira bem mais incipiente do que já foi no passado, se mantém ainda sendo praticada em jornais. Isso não quer, obviamente, dizer que a crônica não pudesse ser encontrada em outros suportes, como de fato, né, continua sendo. Crônica, desde o século XIX, publicada em livro. Ela encontra um respaldo no século XX, por exemplo, no rádio. Ela encontra respaldo na televisão, ela encontra respaldo, hoje em dia, até na internet. Poderia até citar exemplos, né? O próprio José de Alencar teve a oportunidade de publicar suas crônicas em 1874, as famosas Crônicas da Correia da Pena. João do Rio publicou suas crônicas em livro, Bilac publicou suas crônicas em livro. Na década de 50, foi possível o aparecimento de um programa de rádio, né, no início, final de 50, né, início de 60, um programa famoso da Rádio MEC, onde crônicas eram lidas pelo autor Paulo Altran, né, crônicas de Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Carlos Mão de Andrade, Manuel Bandeira. Depois a Rede Globo, durante um período na década de 70, entre 70 e 80, leu crônicas de Rubem Braga no jornal Hoje, aquele jornal do meio do dia, né? Acompanhado de vídeos. E hoje em dia você encontra tanto naquele período dos blogs, depois, hoje um pouco mais no Instagram, mas já teve no Facebook. E eu só destacaria um nome que eu acho muito interessante, que é o do Anderson França. É um cronista que vem há um bom tempo trabalhando com esses suportes novos, né, das mídias novas, mas que também lançou essas crônicas em livro. Então, assim, o fato de eu tomar a crônica do ponto de vista de um gênero que surgiu no jornal e se praticou no jornal durante o tempo e continua se praticando, não impede que, obviamente, ele encontre respaldo em outro suporte. O que me interessa é exatamente perceber, por conta dessa matéria de origem, quais são os elementos da constituição do jornalismo que afetam a formação do gênero. Então, desse ponto de vista, é que eu queria apresentar aqui um percurso, tá, de mais ou menos 100 anos, apesar do percurso ser relativamente longo, eu prometo que vai ser bem rápido. Não farei 50 anos em 5, mas tentarei fazer 100 em 40 minutos. Então, a minha ideia é tentar mostrar exatamente como é que esse processo se inicia no caso brasileiro no século XIX e se desenvolve, né, segundo alguns exemplares que eu vou mostrar aqui, até o momento que me parece, pelo menos como eu entendo do ponto de vista da historiografia da crônica, que é o momento que culmina, né, com a sua grande difusão, que é a década de 30, quando surge Rubem Braga. Então, começaria na década de 30 do século XIX, com Juscelino de José da Rocha, passaria por Alencar, Machado, João do Rio,
e fecharia com o Rubem Braga. Não preciso dizer que isso aqui é, obviamente, uma seleção muito específica diante da vastidão de autores que poderiam ser aqui exemplificados, mas eu só estou, na verdade, tomando aqueles que me parecem mais exemplares em relação a esse desenvolvimento da crônica que eu pretendo mostrar. Eu começo, né? Eu acho que está bem visível para vocês, está bem visível. Eu vou começar exatamente com esse texto aqui, que é a Caixa de Tinteiro, publicado nesse jornal, O Cronista, que é um jornal de 1836, que era um jornal redigido pelo Justiniano José da Rocha. Ele e o Josino Nascimento e Silva. Esse é um jornal que a gente costuma chamar de panfletário, né, ou doutrinário, porque é um jornal eminentemente político, mas que incorporou nas suas páginas isso que está na origem da crônica, pelo menos como eu entendo, que é o folhetim. Tá? E aqui eu não estou me referindo ao folhetim romance. Estou me referindo ao folhetim que depois a gente vai chamar de crônica. Ou seja, uma modalidade textual que se constitui no interior do espaço jornalístico. Nada a ver com romance. Tá? Até porque, como a gente pode perceber aqui nessa imagem, que é da primeira página da publicação de 26 de novembro, o folhetim corresponderia, na época, exatamente a essa seção que está aí marcada na linha horizontal, né, está aqui, folha literária, que corresponderia a essa seção no rodapé da página do jornal, onde, desde o contexto francês, por isso que eu reputo a origem da crônica, no caso do folhetim, consequentemente da crônica, ao contexto francês, foi a seção utilizada para que permitisse que assuntos de entretenimento, inicialmente teatral e depois isso foi ampliado para teatro, literatura, artes plásticas, pudesse ingressar em jornais que se dedicavam no século XIX muito mais aos assuntos políticos comerciais e pouco espaço se tinha para o entretenimento, a não ser que o jornal tivesse a diretriz voltada para isso. Mas dentro dos grandes periódicos, basicamente era isso, política e comércio. O folhetim foi uma seção que permitiu o ingresso, né, porque eles tomavam aquilo como se fosse um elemento à parte. Eu até poderia dizer que é como a gente passa a chamar, a partir de um determinado momento no jornalismo, de suplemento, só que aqui ele está no interior da página, o espaço que vai permitir o ingresso dessas temáticas que até então não encontravam espaço nos grandes jornais franceses, e isso se deu também no caso brasileiro. Só que aqui o Justiniano José da Rocha estaria inserindo isso num espaço de um jornal que não era um grande jornal, era um jornal semanal, ele só saía 2 vezes na semana, mas com um certo ineditismo. Tá? Ele não foi propriamente o primeiro a fazer isso, mas foi o primeiro que assumiu isso de uma forma mais, digamos, de textos mais voltados para um campo de discussão, digamos, mais cultural. E é isso que ele faz nesse primeiro texto. Esse texto, A Caixa e o Tinteiro, ele é peculiar porque ele curiosamente, inaugura uma modalidade dentro da crônica que foi muito desenvolvida por vários cronistas na história, que é aquela famosa situação do cronista que tem a urgência de produzir um texto quando lhe falta assunto. Né? O Rubem Braga tematizou isso, Luiz Fernando Veríssimo tematizou isso, até Caetano Veloso, quando escrevia em jornal, né, no Globo, tematizou isso. Virou uma espécie de tema clássico da crônica, você tratar exatamente, né, o texto baseado naquela ideia da urgência da publicação, da necessidade da publicação, e sem assunto nenhum para fazer isso. Esse texto é exatamente isso. Ele se chama Caixa de Tinteiro porque ele tenta narrar as condições em que ele estava de ter dormido mal naquela noite anterior, por conta dos gatos que faziam barulho, ele dorme mal, consequentemente, no dia seguinte não tinha escrito nada, tentava escrever, mas cansado demais, não conseguia, e de repente vem o impressor, né, o tipógrafo, não é nem o editor, é o tipógrafo, bate na porta dele e, cadê o texto? E aí ele tem que fazer, ele pede não,
dá mais um tempinho que eu faço, e aí nisso que ele vai tentar fazer, ele está, na verdade, contando das dificuldades de escrever um texto, que acaba sendo o texto que vai ser publicado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui um trechinho dele, que é o seguinte, né? Quando ele vai explicar isso diante do ofício do jornalista, né? Do jornalista em geral, mas especificamente dos autores de folhetins. Né? Em 1876, ninguém falava em crônica, pelo menos não no sentido que nós vamos entender a partir de um determinado momento. A crônica dentro do jornalismo, a palavra já era empregada nessa época, a crônica é uma palavra que designa o registro. Então, você vai ter crônica administrativa, crônica política, que são sessões que dariam conta das notícias a respeito de aspectos administrativos do governo, ou a respeito de aspectos administrativos da política, e por aí vai. Então, eles vão usar para esse tipo de texto folhetim ainda. E ele vai dizer o seguinte, né? Realmente, quem se mete no duro ofício de jornalista, quem se obriga a ter regularmente à sua disposição em horas certas e aprazadas, 2 vezes por semana, ideias que interessem, expressões que as representem, quem se compromete a ter espírito e imaginação obedientes e dóceis, como os membros do corpo, quando alguma paralisia, algum reumatismo ou qualquer outro inconveniente não venha a embargar os movimentos, faz dó, excita a compaixão se não sabe recorrer à sua caixa e a seu tinteiro, se não sabe avaliar quanto lhe podem ser úteis esses socorros. Às vezes, lhe há de acontecer o que me aconteceu hoje, e o coitado não terá os recursos que tive. Ele se refere à caixa de tinteiro porque supostamente são aqueles objetos com os quais ele dialoga, mas para ter inspiração. A caixa está se referindo aqui à caixa de tabaco, tá? De fumo. E o tinteiro, obviamente, é aquele objeto onde ele molhava a pena. Então, a ideia aqui é, diante dessa dificuldade e do diálogo que eu fui estabelecendo, eu não escrevi crônicas sobre os assuntos que eu deveria ter feito, mas contei, né, das mazelas que um jornalista qualquer sofre ao ter que exercer esse ofício. Então, acaba sendo assim, um primeiro grande exemplar, né, desse modelo a que me referi, do cronista que tem que escrever, porque exige isso, né, há uma urgência, como ele diz, o duro ofício do jornalista, e lhe falta assunto. Esse modelo que se inaugura na década de 30, baseado na seção folhetim, vai se desenvolver durante a década de 40 e depois, durante todo o século XIX e ainda uma partezinha do 20. É interessante porque a gente vai ver que a palavra folhetim vai se consagrar para designar a seção, que a palavra vem do feuilleton, francês, mas consegue uma tradução no Jornal do Comércio, ainda na década de 30, que vai vingar, e vai se desenvolver de uma maneira bastante aguda, principalmente com 2 cronistas importantes, eu poderia estar aqui, né, por isso que eu falei que é uma seleção mesmo, que é o Francisco Otaviano, tá, e o Visconde de Rio Branco, ambos responsáveis por séries importantes no Jornal do Comércio. Mas aí eu preferi chamar a atenção para um cronista, por um autor que me é muito caro, que é o José de Alencar, para mostrar exatamente como isso vai se desenvolver na pena do José de Alencar. Porque o José de Alencar vai ser uma espécie de seguidor, né, do Francisco Otaviano, que, por sinal, foi quem o colocou no Correio Mercantil. À época, o Francisco Otaviano dirigia o jornal. E ele é um seguidor, mas que abre muitas possibilidades, que até extrapolam o modelo estabelecido para o Francisco Otaviano, que escreveu uma seção chamada A Semana, no Jornal do Comércio. Então, esse modelo hebdomadário, como a gente diz, né, do folhetim, que vai cobrir os eventos da semana, é o que vai se estabelecer nesse contexto de meados do século XIX. E o Alencar vai ser um dos mestres, né, desse novo formato, digamos assim. Ele vai produzir essa série, Ao Correr da Pena,
dentro da seção Páginas Menores, que, como vocês podem ver, não sei se está muito nítido para vocês, também se colocava na seção Folhetim, ou seja, nesse espaço ao rodapé da página, tá? Com destaque, e destaque no sentido de você permitir uma leitura que pudesse, de uma certa maneira, abdicar da leitura do resto do jornal. Isso no Brasil não foi muito praticado, mas em outros lugares, como a França, foi, por exemplo, no caso de leitores, de cortar o rodapé para fazer volumes separados, como se fosse um suplemento mesmo. Então, aqui eu destaquei uma crônica, que é de 24 de setembro de 1854, né, nessa sessão que saía sempre aos domingos, às vezes às segundas, mas quase sempre aos domingos, e que o Alencar vai também, como no José da Rosa, mas diferentemente dele, não para dizer que não teve condições de fazer a crônica, ele vai, ao contrário, né, fazê-la, mas ele vai refletir sobre ela. E aí que a gente percebe uma coisa que é também muito recorrente nos cronistas do 19, que é o aspecto metalinguístico da crônica. Muitos cronistas, folhetinistas, vão, à medida que produzem o seu texto, vão refletindo sobre ele. Então, assim, digamos, na própria prática folhetinesca e cronística, uma espécie de reflexão teórica do gênero. Então, eles mesmos já servem de matrizes, né, para a gente pensar do ponto de vista de uma organização teórica do gênero. E o Alencar, nesse sentido, faz muito bem isso. Então, nessa crônica que eu vou destacar aqui, eu botei aqui uma imagem assim mais próxima, que vocês possam ter uma ideia, né? Isso aqui é o recorte daquela seção do rodapé, como vocês viram na página inteira. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está Páginas Menores, que é o nome da seção, que é uma tradução quase literal do feuilleton. A data, o título da série dele, porque essa Páginas Menores, nesse caso específico, tinha mais autores escrevendo, sessões diferenciadas. O Manuel Antônio de Almeida, por exemplo, escrevia aí nas Páginas Menores. E o título da série dele é O Correr da Pena, que o título é muito bom, né? Que já dá a ideia do processo, né? Escrever folhetim é fazer na base da correria. E olha que a gente está falando de contemplar apenas, né, os eventos ocorridos numa semana. Imagine no período que isso é feito diariamente, como é no caso, por exemplo, de Rubem Braga. E aqui há um subtítulozinho que aí provavelmente não está legível para vocês, que é revista. Tá? Então, é como se fosse uma espécie de submodalidade da crônica, essa ideia da revista, da revisão, de passar em revista os eventos da semana. Então, essa é a principal diretriz do Alencar. Como eu disse, já estava lá no Francisco Otaviano, já estava no Visconde de Rio Branco, quando escrevia o Jornal do Comércio, mas que Alencar vai levar isso a patamares, digamos, de excelência. E aí, eu também, como tentei mostrar aqui, não sei se eu consigo mostrar isso aqui de forma adequada, mas a ideia, né, que é a seguinte. Então, se a sessão correspondia a uma tentativa de passar em revista os eventos da semana, o que chama atenção nesse texto específico, isso vale para praticamente todos, no caso dessa proposta de folhetim crônica na época, dá conta dos principais eventos da semana. No caso aqui, são 10 eventos que ele destaca. Eu vou elencar rapidamente, só para se ter uma ideia, apenas do quantitativo, né, que seria a inauguração do Jockey Club, no Rio de Janeiro, a inauguração do Instituto dos Cegos, uma reflexão sobre o folhetim, que é o terceiro tópico, chegada do paquete, no caso da época, né, as chegadas do paquete eram sempre lembradas, porque junto com a chegada de qualquer paquete vinham jornais de outros lugares do mundo, especialmente da Europa. Então vinha muita notícia estrangeira. Tanto é que a chegada do paquete corresponde ao quinto tema, que é a Guerra da Crimeia e a questão do Oriente, que era uma guerra que ocorreu entre os anos 52 e 54,
e que foi muito tematizado aqui no Rio de Janeiro por conta exatamente, né, das notícias que vinham da guerra pelos paquetes. Aí, notícias estrangeiras, basicamente. O assassinato do Abbas Pachá, uma ode publicada no jornal português Portuense, a aposentadoria do ministro da Espanha, uma conversa divertida, e o último item, acho que não está legível, o 10º não, né? E uma reclamação a respeito dos assentos no teatro do Rio de Janeiro. Então, esses 10 temas têm que ser abordados pelo texto. Não quer dizer que tem que ser todos os grandes eventos que tenham que ser abordados pelo folhetinista nesse contexto. Mas, com certeza, ele não pode deixar de lado eventos que tinham uma certa notoriedade. E é isso que ele tenta fazer. Então, nesse momento, a crônica é uma espécie de texto alinhavado. Tá? O Alencar vai usar essa expressão. Toda tentativa de refletir sobre esse texto vai ser pensada numa tentativa de tentar, de procurar encontrar numa unidade textual, né, como ele dizia, pegar a variedade do assunto e encontrar uma volubilidade de estilo. Um estilo que fosse volúvel o suficiente para dar conta dos variados assuntos. E isso num único texto. Não é à toa, se vocês tiverem uma ideia, transcrevendo um texto do Alencar dessa época para páginas de A4, tá? Dentro de um formato padrão, essas crônicas dão, né, 7, 8 páginas. Tá? 7, 8 páginas. E não é muito diferente com Machado, não vai ser muito diferente com França Júnior. A gente já vai começar a ter só uma diminuição do tamanho da crônica a partir de Machado. E o Machado final, não estou nem me referindo ao Machado inicial da década de 60. Estou me referindo ao Machado da década já de 80, 90, até as últimas séries que ele produziu, especialmente para a Gazeta de Notícias. Mas as crônicas eram textos longos. Tá? E mesmo assim, era alinhavados. E isso era a grande dificuldade que esses autores enfrentavam. Então, abarcar 10 diferentes temas dentro de um único texto e dentro de uma visão retórica específica. Então, é essa reflexão que ele vai apresentar aqui, nesse texto que eu me referi, de 24 de setembro, que eu vou aqui ler e comentar. Ele diz o seguinte: isso ele se referindo a, olha, esse final de semana, ele está escrevendo domingo e está falando dos eventos que começaram a ocorrer na semana desde o domingo anterior. Então ele diz assim: entretanto, a mim não me sucedeu o mesmo. Tinha me divertido, é verdade. Mas aquele domingo cheio, que estreava a semana de uma maneira tão brilhante, fazia-me pressentir uma tal fecundidade de acontecimentos que me inquietava seriamente. Já havia surgido, de repente, uma série interminável de bailes e saraus, um catálogo enorme de revoluções e uma cópia de notícias capaz de produzir 2 suplementos de qualquer jornal no mesmo dia. E eu, metido no meio de tudo isso, com uma pena, uma pouca de tinta e uma folha de papel, essa tripécia do gênero feminino com a qual trabalham alguns escritores modernos, a moda do sapateiro remendão dos tempos de outrora. Então, o que o Alencar está percebendo nesse momento em relação a esse gênero? Né? Como é que a gente deve trabalhar com esse gênero? O que deve ser feito em relação à escrita desse gênero? Primeiro de tudo, que eu acho que é interessante, que, na minha opinião, marca uma grande diferença do que a gente entende pelo folhetim para o que vai passar a ser a crônica, em primeiro lugar, o fato de que não se tratava apenas de dar conta das notícias. Isso fazia parte, ok. Ou, além disso, teria que se dar conta daqueles eventos que, na verdade, se transformariam em notícias na pena do folhetinista. Então, quando ele diz ali, né, e eu metido no meio de tudo isto, com uma pena, uma pouca de tinta e uma folha de papel, significa dizer
que vários dos eventos que vão ser tratados pelo folhetinista em seu texto, eles, na verdade, só aparecem como notícias a partir do momento que ele vai registrá-lo no seu texto. Porque se você olhar, por exemplo, muitas coisas que são aqui mencionadas, bailes, saraus, inaugurações, etc., como ele vai cobrir, o evento que eu mencionei lá no início, né, a inauguração do Jockey Club, a notícia que aparece está no texto dele. Porque isso é um detalhe interessante que depois a gente vai ver como é que vai se modificar na mão, por exemplo, de um João do Rio, e até mesmo de um Machado. Que a ideia, né, de que o jornalismo no meado do século XIX não é um jornalismo noticioso. Tá? Ou ele é, como mencionei, comercial, ou ele é político. E sendo político, ele é opinativo. Então, há uma prevalência de um jornalismo opinativo, doutrinário, tá? Porque muitas vezes ligado a partidos. O Correio Mercantil, por exemplo, era até pouco tempo ligado ao Partido Liberal, como o Jornal do Comércio era ligado ao Partido Conservador. E, consequentemente, o elemento noticioso, que para a gente parece ser né, a essência do jornalismo, era algo que passava um tanto quanto ao largo dos jornais que se produziam naquela época. A gente não pode nem falar da figura do repórter em meados do século XIX. Essa é uma figura que no Brasil a gente só pode atestá-la da década de 70 em diante. Então, muito do que aparece como evento aparece na mão do folhetinista, porque é ele que estava lá, com papel anotando, fazendo o levantamento, mostrando o que aconteceu, quem estava, quem frequentou, né, como é que estava vestido, o que aconteceu. Então, mal ou bem, o folhetinista no meados do século XIX funcionava como algo semelhante ao que vai ser depois o repórter. Tá? Apenas semelhante. Nem tudo para ele é, digamos, fruto dessa apresentação da notícia. Por exemplo, quando ele vai fazer comentários a respeito dos eventos externos, isso ele chega através da leitura que ele faz dos jornais que chegaram da Europa. E isso faz parte, né, do que vai aparecer dentro da coluna dele, do texto dele. Então, isso é um detalhe interessante, porque o que vai acontecer mais adiante é que, na medida que o jornal vai se tornando cada vez mais noticioso, isso vai abrindo uma espécie de brecha para que a crônica ganhe uma certa autonomia que até então não tinha, que é aquela possibilidade de não ter mais que se preocupar com a notícia. Não é o caso do Alencar ainda, ao contrário. Ele é alguém que tem que estar lá em campo, em loco, tá? Diante dos fatos. Bom, na continuação, ele vai dizer exatamente isso. E aí, de uma maneira interessante para a gente pensar a questão em termos de escrita, propriamente. Obrigar um homem a percorrer todos... Isso está na mesma crônica, tá? No mesmo folhetim. Obrigar um homem a percorrer todos os acontecimentos, a passar do cracejo ao assunto sério, do riso, do prazer, as misérias e as chagas da sociedade. E isto com a mesma graça, a mesma nonchalância, com que uma senhora volta às páginas douradas do seu álbum, com toda a finura e delicadeza com que uma mocinha loureira dá sorte e basta a 3 dúcias de adoradores. Fazer do escritor uma espécie de colibri a esvoaçar em zigue-zague e a sugar com o mel das flores a graça, o sal e o espírito que devem necessariamente descobrir no fato o mais comezinho. Então, além de ter que apresentar as notícias, apresentar os fatos que se tornam notícias na pena dele, ele tem que, além disso, transformar toda essa variedade de assuntos num único texto. E é isso que ele está preocupado, porque no contexto retórico da época, a variedade de assuntos demandava uma mudança de dicção textual. Se eu falo de um assunto grave, eu tenho que ter uma certa gravidade no tratamento do texto. Se eu falo de um assunto jocoso, eu tenho que ter uma determinada jocosidade no tratamento do texto. E ele, como tem que tratar de vários assuntos, do grave ao jocoso, ao sério menos sério, como ele diz, do riso aos prazeres, à miséria, às chagas da sociedade, como costurar isso num único texto? Muitos cronistas vão simplesmente separar o texto. Bota um asterisco, é um assunto.
bota outro, é outro, e assim por diante. Mas tem outros, como Alencar, que preferia, né, fazer ganchos. O final do tratamento de um tema abria espaço para o início do outro. Ah, era um exercício de estilo que ele preferia fazer, ao invés de simplesmente demarcar com elementos tipográficos a mudança de assunto. Então, isso, né, essa variedade que a gente encontra no folhetim da época, que vai demandar textos enormes, como eu mencionei, é algo que vai se perder com o tempo. Bom, aqui eu só fiz um apanhado, né? Como vocês podem ver, isso aqui eu tirei tudo dele. Está tudo em Alencar. Todas essas especificações que se referem ao gênero, ao escritor e à finalidade discursiva do texto. São expressões que ele utiliza para tentar definir esse gênero. Monstro de Horácio, ele está se baseando no início da arte poética de Horácio. Um novo Proteu, pela sua capacidade de se mudar, né, se transformar, né, a capacidade de metamorfose de Proteu, que aparece na Odisseia. O texto é uma panaceia, porque é um remédio para todas as doenças. Né? É um emplástico Brás Cubas, na verdade. É um tratado que pode dizer tudo, né? Omni Sibili Possibile. Um dicionário espanhol onde tudo contém. Tá? São definições que ele apresenta para tentar dar conta desse gênero, que é um gênero que, na verdade, não encontra nenhum respaldo na retórica, não existe, e que, em certa medida, né, ele traz elementos de vários. Então, isso é uma possibilidade que ele está aqui, de reflexão que ele traz para exatamente entender como é que funcionaria esse gênero. Do ponto de vista do escritor, as metáforas são idênticas. É um sapateiro remendão. A passagem que eu li que ele menciona isso. É uma senhora graciosa que passa o seu álbum, né? Ou uma mocinha loureira que dá sota e basta ao seu adorador, né? Que tem que ter discursos variados para se livrar daqueles que assediavam no baile. Ou um colibri que vai, né, tirar o mel de flores diferentes. Ou uma formiga com rasas, que aí é uma expressão bem... Colibri nem é invenção dele, tá? Ele tirou isso do contexto francês e o Machado depois utiliza também. Mas o formiga com asas que é interessante, porque tem uma coisa do colibri, porque voa, né? Porque ele fala em volubilidade do estilo, mas a ideia é do sujeito que trabalha mesmo, que rala, né? Que é o que ele está dizendo o tempo todo, né? Trabalho de folhetinista não é para qualquer um, não. E, por fim, a ideia da finalidade do discurso, né? Ele tem que ter uma variedade dos assuntos. O estilo é volúvel, porque contempla essa variedade e supõe uma diversidade receptiva. Quer dizer, se ele tem essa variedade toda, é óbvio que ele imagina que o leitor do folhetim, a despeito do leitor do corpo principal do jornal da época, é um leitor muito mais diversificado do que aquele que só está interessado em política e comércio. Porque aqui ele pode falar de política, porque, como Machado dizia, o folhetim nada escapa, nem mesmo a política. Ele pode falar de política, e ele fala. Ele pode falar de guerra, e ele fala. Ele pode falar de inauguração de jockey, de hospital, de baile. Né? O Manuel Antônio de Almeida, que escrevia crônicas também na época, fazia descrições de vestuário de uma maneira assim extremamente detalhista. Então, o público, digamos, de recepção de um folhetim é de uma diversidade que não se encontrava em relação àqueles que liam apenas o corpo principal do jornal. Porque estava muito mais voltado para aqueles que tinham interesse por política e comércio do que por aspectos de entretenimento, costume, né, que aparecem no folhetim. Então, esse aspecto, digamos, variado, diversificado, plural, né, do folhetim é algo que vai se perder. Mas é forte aí nesse contexto, especialmente nessas décadas 50, 60, até, diria, 70. Pois bem, o outro que eu vou trazer aqui é Machado. Que é um texto
da última série dele, que é a Semana, ele produziu na Gazeta de Notícias. Diferentemente de cara, uma coisa que a gente percebe que é diferente em relação aos outros, essa série não vai aparecer na seção folhetim. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem uma seção folhetim aqui, em que é reproduzido um romance, tá? E a série dele está na coluna vertical. Está aqui, logo no início, a semana. E é essa coluna aqui, vai até aqui embaixo, até a segunda coluna, no iníciozinho da segunda coluna. Então, isso é uma coisa também que é interessante. Durante a década de 70, começa a haver um deslocamento. O folhetim e crônica sai, tá, do rodapé, sai da seção folhetim e começa a ganhar o corpo da coluna principal. E é nesse momento que ele... E uma das razões que a gente pode pensar para esse deslocamento é exatamente a maneira como o romance começa a tomar conta da seção folhetim. Talvez esse caráter, né, que a gente utiliza muito forte de hoje, quando se fala em folhetim, pensar no romance, é exatamente pela maneira como o romance, historicamente, foi tomando conta do espaço e fazendo crer que, na verdade, uma coisa fosse necessariamente a outra. E a crônica, né, o folhetim, esse texto, esse gênero, se desloca para o corpo principal. E no caso de Machado já é assim. E vai continuar sendo. Bilac vai ser assim, tá? João do Rio vai ser assim. Bom, esse texto aqui, eu trouxe uma seguinte passagem dele, que é a seguinte: eis aí uma semana cheia, projetos e projetos bancários, debates e debates financeiros, prisão de diretores de companhias, denúncia de outros, 2.000 comerciantes marchando para o Palácio Itamaraty, a pé, debaixo d'água, processo Maria Antônia, fusão de bancos, alça rápida de campo, tudo isso grave, soturno, trágico ou simplesmente enfadonho. Uma só nota idílica entre tanta coisa grave, soturna, trágica ou simplesmente enfadonha. Foi a morte de Renan. A de Tennyson, que também foi essa semana, não trouxe igual caráter, apesar do poeta que era da idade que tinha. Pois bem, porque eu trouxe o Machado, não o Machado dos Comentários da Semana, que era uma série lá da década de 60, nem o de Histórias de 15 Dias, da década de 70, mas sim o Machado da última série que ele produziu, que foi a Semana, tá? Para a Gazeta de Notícias. Poderia também pegar texto dos Bons Dias, que é a penúltima série que ele produziu. Mas essas duas últimas séries, elas têm uma característica que me parece ser decisiva para perceber uma mudança. Além do deslocamento espacial que eu mencionei, aqui, no caso de Machado, ao contrário daquela diretriz do folhetim de meados do século XIX, não há mais a necessidade de se ocupar com a notícia. Muito menos, e apesar da série ser chamada A Semana, muito menos se ocupar com os eventos da semana. Ele pode, como ele faz, tomar um evento da semana, mas a diferença é que, repara que ele abdica de vários outros que poderiam ser incorporados e que, se fosse um texto do meado do século XIX, estariam no seu texto. Projetos, companhias falindo. Ele está se referindo aqui ao evento do encilhamento, né? Foi uma grave crise econômica do início da República. Ele está se referindo a um assassinato, que esse projeto Maria Antônia é um assassinato que chamou muita atenção na imprensa. Ou seja, tinham várias notícias notáveis que poderiam ser tratadas e que, se fosse uma crônica do meado do século XIX, elas apareceriam, né, sendo tratadas em momentos diferentes, ou alinhavado, como queriam alencar, mas que ele simplesmente abdica e só vai tratar do que interessa, como ele diz, a única nota idílica. Diante desse sensacionalismo todo, o Machado era muito reativo ao sensacionalismo do jornal daquela época, né, da década de 90. E aí ele pega talvez um elemento que fosse até
até diante de todas as outras notícias, aquela que tinha de menos importante, né, comparada com aquelas notícias, que é a morte do Renan. Ele fala do Tennyson, até ele comenta brevemente, mas a crônica praticamente toda vai ser só sobre o Renan. Então, o que a gente tem de mudança quando a gente pensa na crônica machadiana do final do século XIX? Que ele abdica, né, daquele caráter da variedade dos assuntos e da volubilidade do estilo. Isso some, até porque some na medida que o texto não tem mais que dar conta disso. E uma das razões para ele não ter que dar conta disso é o fato de que ele já vivencia uma experiência jornalística onde a notícia é um elemento imperativo. Jornais, inclusive a Gazeta de Notícias, o nome é bem sintomático disso, né? Lá você tem Diário do Rio de Janeiro, Jornal do Comércio, Correio Mercantil, que aponta para o tema comercial ou para o tema político, ou o que seja. Aqui já temos uma Gazeta que é de notícias, ou seja, é um jornal noticioso. Prevalece a notícia, especialmente de dicção sensacionalista. Então, não cabe mais ao folhetinista, como coube durante os meados do século XIX, trazer a notícia para o texto. Ele passa a ser apenas, como o Machado vai fazer inúmeras vezes, em várias crônicas que ele produziu, o sujeito que comenta a notícia, e a notícia já pronta, aquela que aparece, né, elaborada, configurada no próprio jornal. Em nenhum momento Machado vai ser, nesse período, claro, não no meados do século XIX, vai se colocar como alguém que está falando sobre um evento do qual ele participou. Inclusive, uma metáfora que ele utiliza é ele dizer que ele é uma espécie de urso que fica hibernando e só fala de coisa que ele não viu. Porque o Machado, nessas séries finais, ele vai se tornar uma espécie de não só comentarista das notícias, como alguém que reflete sobre o próprio jornalismo de uma maneira bastante ácida, diga-se de passagem. Então, isso já é uma mudança bastante significativa em relação ao que a gente viu lá no meado do século XIX. E daí que a gente começa a ver como é que a crônica vai aqui se configurando de maneira parecida com o que nós vamos encontrar em Rubem Braga. Tá? Bom, eu já vou passar aqui para o penúltimo, que é o João do Rio. Que, né, o exemplo que eu procurei aqui destacar do João do Rio é de uma série que ele produziu para a Gazeta de Notícias, isso já em 1907, né, então no século XX, que é uma série intitulada Cinematógrafo. Tá? Essa reprodução aqui que eu apresento, ela corresponde ao primeiro texto da série. Você vê que é um jornal que já usa gravura, né? Essa gravura aqui, inclusive, tematiza, né, um evento que foi muito comentado no jornalismo ali daquela semana, com esse título aqui, O Inesperado da Morte. Foi um acidente de barco ocorrido na Baía de Guanabara, onde uma moça da elite carioca morreu. E, além disso, ele aparece, como vocês podem ver, não sei se está nítido aqui, esse mais escurinho aqui é cinematógrafo, é exatamente o texto da série. E você vê que está numa coluna, não está mais em seção de rodapé, não é mais um folhetim, como seção, etc. E ele assina como Joey. Tá? O João do Rio é muito, muito curioso, porque a gente tem que falar do pseudônimo do pseudônimo. Né? Eu estou botando aqui João do Rio, que já é um pseudônimo, né? E ele usando um pseudônimo que é Joey. Que é difícil você falar Paulo Barreto, as pessoas já falam, quem é Paulo Barreto? Né? Pois bem, o que tem que me parece interessante aqui? Aqui, no caso específico de João do Rio, é uma forma bem curiosa que ele vai... Né? Lembremos que João do Rio foi talvez um dos principais jornalistas da época, talvez um dos primeiros grandes jornalistas do século XX, e teve um trabalho fundamental na construção de reportagens.
daquilo que a gente vai entender como reportagem. Ele foi um repórter. Né? A carreira dele, embora não comece propriamente com a reportagem, porque ele foi crítico antes, crítico até de artes plásticas, diga-se de passagem, ele, quando entra na Gazeta de Notícias, ele vai construir reportagem. Então, duas reportagens importantíssimas dele, que é O Momento Literário e As Religiões no Rio, que viraram livros, e que notabilizou, né? Principalmente As Religiões no Rio, que era reportagem no sentido mesmo de um sujeito, né, com um papel na mão, como diria o Alencar, com uma pena, ia ao evento, ia ao espaço, né, entrevistar, colher informações, lidar direto com os agentes envolvidos com aquele evento e transformar isso tudo, sabe, numa notícia, né, um conjunto de notícias, porque isso vai ser publicado em série, fazendo o que passou a ser conhecido como uma reportagem. E é aqui nessa série que ele vai se tornar pela primeira vez propriamente cronista. Até então ele não fazia propriamente crônica, ele fez crítica, fez reportagem, e aqui ele se notabiliza, começa a se notabilizar também como cronista. Só que ele faz uma fusão. Talvez pelo fato de ser um repórter, inicialmente, ele traz algo que está lá no contexto do meados do século XIX, que é essa ideia do cronista in loco, e, ao mesmo tempo, o comentário dos eventos. E ele faz de uma maneira muito interessante, porque ele vai tomar como um elemento de analogia estrutural a ideia do cinematógrafo. Tá? Ele está se referindo, evidentemente, aqui ao aparelho de cinema, né, dos irmãos Lumière, que estavam começando a circular no Rio de Janeiro, já desde o final do XIX, mas aqui de maneira muito mais enfática. E ele está tomando esse fenômeno da cinematografia como elemento de analogia estrutural do seu texto. Então é isso que ele vai desenvolver aqui. Esse recorte que eu fiz é só para mostrar que ele divide o texto, tá, pelos dias da semana, não contempla necessariamente todo, o texto vai aqui, vai nessas 4 colunas, e como se fosse uma espécie de diário, domingo, terça, ele vai contemplando os eventos. E aqui eu destaquei, só para que vocês tivessem uma ideia, dos eventos que são contemplados pelo texto, desse texto que inaugura a série, né, publicado no dia 11 de agosto de 1907. Então, são 5 temas que ele trata de forma estanque, tá? Com essa rubrica típica de diário. Domingo, acidente do Andorinha, que é aquele acidente a que eu me referi, que aparece na gravura. Segunda, as reprises dos espetáculos teatrais. Ele muda completamente para abordar uma questão que estava candente naquele momento. Terça, Conferência Popular na Associação Cristã dos Moços. Esses eventos, tirando o acidente do Andorinha, embora estivesse mais ou menos próximo, esses 2 seguintes, ele participa diretamente. Quinta, Diálogo com Carme Dolores. E, por último, a narrativa boêmia. E aí que tem a diferença. Você vê que ele mistura as 2 coisas. Uma dicção típica do folhetinista do século XIX, do meado do século XIX, que ele recupera, não porque ele está se remetendo necessariamente a esses folhetinistas, mas é porque, de uma certa maneira, por conta do seu trabalho como repórter, ele entende que a crônica deve ter esse elemento. E ele traz esse elemento para dentro do seu texto. E, ao mesmo tempo, incorpora uma outra coisa que vai ser, aí sim, talvez separada da crônica que ele produz, que é uma narrativa totalmente ficcional, que é essa que corresponde ao 6º item. Desculpa, o 5º item, que ocorre, segundo ele, na sexta-feira. Porque aqui é uma história, pura e simplesmente, é quase um conto. Então, ele vai ser aquele autor que vai, de uma certa maneira, mesclar 2 elementos, tá? Um da tradição recente da crônica produzida no Brasil, com elementos que agora parece cada vez mais se incorporar dentro do processo de escrita da crônica. Essa série durou mais de 3 anos, é uma coisa rara naquele contexto. Era rara no século XIX, continuou sendo no século XX.
e que não corresponde necessariamente ao livro que ele produziu a respeito dela, e que eu acho que é decisivo para uma mudança de percepção do texto cronístico. Acho que a partir daí, especialmente depois com a produção que o John O'Neill vai tendo, é que a gente vai poder ver de que maneira ela vai ganhar o corpo que passa a ganhar com aquele que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes cronistas, se não o maior de todos, Rubem Braga. Aqui eu só vou destacar uma passagemzinha do texto do João do Rio, que é exatamente o que corresponde ao primeiro item, quando ele fala daquele acidente a que eu me referi, do barco Andorinha, que é o nome do barco. Ele faz o seguinte comentário. Aí você percebe bem a dicção. Mas como é superficial para a maioria o desaparecimento de uma vida? O corpo da pobre moça era apenas indicado no armafanhamento de um cobertor. O médico parecia pousar a mão no seu pescoço. Em torno, os repórteres andavam à cata de impressões diretas. Um cavalheiro de bigode, que parecia íntimo, exclamava: "E ela que sabia nadar." E enquanto procurava o camarador do irmão, um mocinho gordo, médico de luneta cintilante, estuando por todos os poros a egoística delícia de viver, examinava, com a bengala atrás das costas, um sorrisinho de bebê, contente, os rótulos dos medicamentos através das montras. Então, isso é um dos comentários que ele vai fazer a respeito do evento, porque é uma cena que ele está próximo, quando ele vê a movimentação referente ao evento, quando o corpo é levado para uma farmácia, no caso, a farmácia Granada. E ele entra. E é interessante que ele não pensa o evento como um repórter, né? Ele vê o evento por um outro lado, que não seria aquele que vai ser explorado pelo noticiário da semana. O domingo onde o evento ocorre, domingo da semana anterior, até o momento que ele escreve, uma semana depois, isso tomou conta do noticiário da Gazeta de Notícias. Só que sempre do ponto de vista sensacionalista. E o que ele mostra aqui é um outro lado, né? Que vê, digamos, um aspecto mais humano, que, de uma certa maneira, ele estava percebendo que estava se perdendo com esse tipo de noticiário, que é o mesmo que agastava Machado, tá? Não vai ser diferente em relação ao João do Rio. Bom, e por fim, eu vou pegar aqui o Rubem Braga, e aí eu vou trazer uma crônica de 1935, que é uma crônica que aparece publicada no primeiro livro dele, O Conde Passarinho, que, como vocês podem ver, ela foi originalmente publicada no jornal O Jornal, tá? No dia domingo, 14 de abril de 1935, que se chama Chegou o Outono. Como vocês podem ver, né, diferentemente dos jornais que nós vimos anteriormente, principalmente os meados do século XIX, são jornais já totalmente tomados, né, por gravuras, imagens, desenhos, tem um aspecto ilustrativo que os jornais de meados do século XIX não tinham, eu diria até os finais do século XIX também nem tanto. E mais ainda que é interessante, com um tratamento, digamos, estético que você não encontrava nas crônicas anteriores. Você viu, por exemplo, do Machado a Semana, ela figurava numa coluna vertical ao lado das outras notícias. E aqui não. Esse aqui é o segundo caderno do jornal e é um caderno dedicado a assuntos culturais, literários. Tem aqui a coluna do Agripino Greco, tem do Rosário Fusco. É um suplemento literário, onde essa crônica aparece. Não quer dizer que todas as crônicas que Rubem Braga escrevia apareciam em sessões de suplementos literários, não. Tá? Por exemplo, Borboleta Amarela, que é uma crônica que ele publica em 3 partes, ela aparece no corpo principal do jornal, na segunda página, às vezes na terceira. Mas, nesse caso, né, com o desenho de Santa Rosa, ela aparece nessa seção. E aqui, só para a gente ter uma ideia, eu destaco aqui, só para vocês perceberem, algo semelhante ao que eu fiz com o Alencar, vocês observarem as
notícias candentes da semana que poderiam, a priori, se essa crônica fosse um folhetim de meados do século XIX, poderiam estar presentes no texto dele. Então, eu destaquei 4 temas que eram os que mais ocuparam o noticiário da época. Que o governo assegurara com o reajuste do vencimento dos militares, que seria resolvido pelo Poder Legislativo. Os conflitos no Pará, devido à suposta ilegalidade da eleição do Major Magalhães Barata. Lembrando que estamos aqui no período da Getúlio Vargas. Um outro major foi nomeado interventor no Estado, teve uma intervenção para conter, né? Essa eleição, segundo constava, teria sido fraudada. Houve, né, brigas, lutas, etc., e se achou necessária uma intervenção federal. A Conferência de Stresa, que é uma cidade italiana, onde estava tendo uma conferência entre os países vencedores da Primeira Guerra para conter, né, a ameaça de rearmamento da Alemanha. Esse rearmamento era proibido pelo Tratado de Versalhes, né, que é aquele que foi assinado depois do fim da Primeira Guerra. E a Alemanha aparecia aqui, a Alemanha já hitlerista, diga-se de passagem, se rearmando. Isso é 1935. A gente sabe que em 1936 o Hitler vai dar apoio bélico, né, e militar à Guerra Civil na Espanha. Então, eles já estavam vendo ali o que estava prestes a acontecer e estavam se tentando já reagir, mas, como se sabe, não foi possível, pelo menos no primeiro momento. E, por fim, a viagem de Getúlio Vargas à Argentina. Olha, isso eram as notícias, as grandes notícias, o grande noticiário da época. Mas o que vai aparecer na crônica de Rubem Braga? Nada disso. O que vai aparecer na crônica de Rubem Braga é simplesmente, como o título diz, né, ele tentando dar conta de um evento que, embora tenha acontecido de maneira, naquelas circunstâncias, individual, mas que atestava um elemento de percepção coletiva. Então, eu destaquei 2 passagenzinhas só para a gente ilustrar isso. Ele diz assim: não consigo me lembrar exatamente o dia em que o outono começou no Rio de Janeiro, neste 1935. Antes de começar na Folhinha, ele começou na Rua Marquês de Abrantes, fica no Flamengo. Talvez no dia 12 de março. Sei que estava com Miguel em um reboque do bonde de Praia Vermelha. Então, a crônica, ela é praticamente dividida em 2 partes, é uma crônica curta, a gente já pode falar de crônicas muito curtas, a do Machado já era curta em relação às do Alencar do meado do século XIX, a do próprio João do Rio também, e aqui mais ainda. Essa crônica tem 2 páginas, editada em texto de A4. E ela está dividida em praticamente 2 partes. Uma que ele descreve mais ou menos o que é esse bonde, que vai para a Praia Vermelha, fala do reboque do bonde. O reboque era uma espécie de anexo que o bonde puxava, onde as pessoas também embarcavam. E na segunda parte, aí sim, ele vai falar do evento em si, que é a percepção que ele tem da chegada do outono por conta de uma folhinha que cai em cima dele. E quando entramos na Rua Marquês de Abrantes, rumo de Botafogo, o outono invadiu o reboque. Invadiu e bateu no lado esquerdo da minha cara sob a forma de uma folha seca. Atrás dessa folha veio um vento, e era o vento do outono. Muitos passageiros do bonde suavam. Então, o que eu quero dizer aqui? Talvez o que tenha dado, instaurado, digamos assim, uma dicção diferenciada do que veio a ser a crônica, considerando que eu estou tomando a crônica como algo que surge a partir do folhetim do século XIX, se desenvolve dentro de um tipo de produção específica, eu não sei se ficou claro, o quanto a crônica se alimentava do jornalismo, inclusive, aqui nesse jornal tem reportagem, esse aqui já não tem. É algo que demandava do trabalho do folhetinista uma cobertura noticiosa, aqui já não necessitava, e assim por diante. Quer dizer, em função das demandas do jornal como um todo, a crônica foi se moldando ali dentro. A partir de Machado, ela começa a ganhar uma certa autonomia, porque ela já não tem mais a necessidade de produzir notícias. Ela passa a ser quase que exclusivamente comentário.
da notícia e do que bem entendesse. No caso de Rubem Braga, aqui, muito mais do que no caso de João do Rio, essa preocupação, de fato, já não existe mais. Ao contrário, embora ele tenha que dar conta de um evento cotidiano, por isso que eu mencionei da relação entre um evento individual, que é também pensado do ponto de vista coletivo, porque é isso que ele vai dizer também, né? A chegada do outono não chegou só para mim, chegou para todo mundo. Mas é como me dei conta dessa chegada. E sim, esse evento específico tem um caráter, digamos, comezinho, para usar a expressão do Alencar, que explica uma dinâmica que, de uma certa maneira, passou a ser considerada na redação da crônica. Então, a crônica não perde o seu caráter de vínculo com o relato do cotidiano, não que ele tenha que ser necessariamente um relato do cotidiano, mas ele se relaciona com essa forma específica do relato do cotidiano, que é o que eu chamo de tratamento periódico do tempo. Quer dizer, a crônica é aquele gênero que lida, como jornal, no seu todo, com o tratamento periódico do tempo. Só que, no caso da crônica, diferentemente do todo o resto do jornal, esse tratamento periódico do tempo, que está ligado à forma de tratamento do cotidiano, implica uma dimensão que não se encontra no resto do jornal. E essa dimensão é a dimensão das miudezas cotidianas, tá? Que não são necessariamente individuais. Isso que eu acho que é talvez o grande traço. Não são os ensimismamentos, digamos, do poeta romântico. O aspecto individual e da experiência individual de um cronista, ela tem que ganhar um fórum coletivo, social, amplo, reconhecível. Do contrário, ela estaria sendo uma outra coisa, digamos, um poema lírico. Então, nesse sentido, eu acho que talvez quem tenha dado um elemento-chave, né, tenha definido isso de alguma forma, não é que tenha sido ele exclusivamente. Eu acho que há um vínculo muito grande entre Rubem Braga, isso é uma coisa, inclusive, que eu pretendo explorar no futuro, e Oreste Barbosa, um cronista anterior a ele, que o teria influenciado muito fortemente. É exatamente essa percepção dessa dicção subjetiva dentro de um espaço que é coletivo. Esse espaço coletivo é tanto o cotidiano compartilhado pelas pessoas, daquela sociedade, como o espaço coletivo do jornal. Porque o jornal é aquele que contempla todas as dimensões, ou pelo menos tenta contemplar todas as dimensões, né, daquela sociedade do qual aquele jornal é tema. Meio. Então, a trajetória que eu tentei traçar aqui é exatamente para tentar mostrar como é que eu entendo a crônica do ponto de vista do seu vínculo com o jornalismo, como é que ela se alimenta desse vínculo do jornalismo e de que maneira ela acaba adquirindo uma certa autonomia dentro do espaço jornalístico, tá? Não fora dele. Então, quando eu vejo a crônica, às vezes, pensada muito do ponto de vista da sua esfera, digamos, livresca, me parece que a gente tem que, talvez, pensar, e não é porque ela está no livro que ela se torna, sei lá, eterna, etérea, o que quer que seja, porque isso é uma questão que me parece complicada, né? Isso é uma coisa que traumatizaram muito na década de 60, quando começaram a discutir crônica, que o livro talvez transformaria, ou por conta da seleção que ele fazia, encontrava crônicas que pudessem transcender o seu contexto. Não tem o que transcender no contexto da crônica, né? Ela faz parte disso, porque essa ideia de transcendência poderia valer para o romance também. E ninguém acha que isso vale para o romance. Tem conflitos romanescos que só são pertinentes no contexto onde eles foram criados. Fora de lá, a gente até estranha. Sei lá, discutir dote em Senhora do Alencar hoje parece uma coisa que é piada, né? Mas a gente sabe do que ele está falando. Ninguém precisa entender que hoje já não tem mais dote, que existia dote no segunda metade do século XIX, para entender do que ele está tratando. Acho que na crônica, nesse sentido, não é diferente. Ela não transcende necessariamente a sua situação de origem, seu contexto de produção. Ela deve e pode ser entendida
sobretudo dentro desse contexto. Bom, é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Espero ter contribuído de alguma forma com o projeto de vocês. Obrigado.